Bom dia, irmãos e irmãs, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é sábado, dia 15 de agosto, e são precisamente, deixa eu ver o horário aqui, 11 horas e 27 minutos. O estudo já estava pronto, mas ontem eu fiquei sem carga no celular, porque vieram umas irmãs aqui, né, estar comigo, orar comigo. E aí eu não botei o celular para carregar, e quando elas foram embora eu quis gravar, falei, não vai ter como. Tinha muito pouca carga. Então eu deixei ele na carga e vamos gravar hoje, né? Nós estamos estudando Gênesis, capítulo 9, e hoje nós vamos nos concentrar mais na parte dos versículos 5 até o versículo 7. Não sei se vamos chegar, né, até o final do 7, mas vamos tentar. Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo, o Rei da Glória, e a gente vai vivendo a vida, né? A gente vai confiando que tudo que nos acontece não está fora dos planos de Deus. Ainda que a gente não aceite, né? É hora que a gente não aceita o plano de Deus, quando Ele mexe muito com as nossas emoções. Mas Deus não está nem aí, né? Ele segue o plano dele e Ele só fala assim, espera, vai ter um dia que você vai entender tudo e ainda vai me aplaudir, né? Então é isso aí. Mas eu não quero mais comentar sobre isso, não. Vamos lá. Nós já lemos, né? Nós já estudamos esse capítulo 9. Na realidade foi só do 1 até o 4, mas eu vou ler o capítulo 9, de 1 até o 7, e vamos ver o que vai dar para a gente hoje trabalhar mais um pouquinho, né? Gênesis, então, capítulo 9, a partir do versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas estas coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Aí agora a partir do versículo 5. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo o animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Muito bem. Aí está o texto, né? Que é a continuação de Gênesis capítulo 9. Vamos lá. O que a gente viu aqui? Nós estamos vendo que depois de Deus instruir Noé sobre o derramamento de sangue dos animais que ele, né, o Senhor estava agora permitindo que Noé pudesse comer, matar e comer. Depois dele dar essa instrução, pode comer a carne desses animais, mas não com sangue. Agora o Senhor Deus vai prosseguir dando orientações. Eu tinha colocado aqui discutindo, mas na realidade não é uma discussão, é uma orientação sobre um assunto que ainda é mais importante, que é o quê? É o derramamento de sangue humano. Até esse momento aqui, né? Então vamos estabelecer assim, até antes do divórcio, gente, até antes do dilúvio,
A humanidade ele ainda não tinha assim, um histórico muito bom no que se referia ao cuidado de uns com os outros, aos relacionamentos de uns com os outros. Deus ainda não havia dado para eles orientações sobre como eles deveriam se portar nos momentos de contenda. Quando houvesse uma contenda, quando houvesse uma rixa, como que eles deveriam se comportar. A gente vê isso porque, olha só, Caim, o que ele fez? Assassinou o seu irmão Abel. Ele não achava que estava fazendo nada demais. Onde é que está isso? Em Gênesis 4, no versículo 8, que a gente já estudou esse homicídio. Aí a gente vai lá no mesmo capítulo 4, o que a gente vê? Lameque, ele havia assassinado um rapaz e ainda se vangloriava de ter feito isso. Está ali em Gênesis 4, 23 e 24. Então, para vocês verem que não havia regras com relação aos relacionamentos, né? E a terra, aí já está lá em Gênesis 6, 11 e 13, a terra havia se enchido de toda espécie de maldade, de toda espécie de violência. Os homens realmente se matavam. E não estavam nem aí, até porque não havia ainda uma regra. Eu vou abrir aqui um parêntese para dizer uma coisa para vocês. Como é que nascem as leis? As leis não nascem assim. Vamos tentar aqui colocar bem claro para vocês. Não são os legistas. Legista é que abre a pessoa depois de morta. Não são os legisladores que sentam e falam assim: vamos bolar uma lei aqui? Vamos bolar uma lei. Agora, todo mundo que atravessar a rua fora da faixa de pedestre vai ser multado. Não é assim que as leis nascem. As leis nascem em decorrência de um fato acontecido. Então, a lei do nosso Código Penal, que diz lá, né, matar alguém, pena de tantos anos, é porque ele começou a ver que haviam muitos homicídios, muita gente matando gente. Gente, nós temos que parar isso, então vamos colocar aqui uma penalidade para quem matar o outro. Estão entendendo? No caso aqui, dessa humanidade antes do dilúvio, não havia ainda uma regra. As pessoas matavam e se vangloriavam de terem matado, e ainda não existia uma lei, não havia ainda. Aqui no texto que a gente acabou de ler, diz que Deus colocou no coração dos animais o medo dos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, Deus pôs aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, o temor de Deus no coração dos seres humanos para que não destruíssem-se ou não destruíssem uns aos outros. Então, da mesma forma que a gente leu aqui, vamos achar e vamos ler de novo. Gênesis capítulo 9, no versículo 2, diz assim: todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Mas por causa também dessa coisa de faltar uma lei para os homens que se matavam, aí ele colocou aqui também, quer ver? No versículo 5, certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Então Deus agora aqui, nesse novo mundo que ele está permitindo, né, que Noé, com a sua família, venha a gerar, né, a produzir uma nova humanidade, Deus coloca um temor aqui. Se vocês matarem-se, o homem que matar o outro, o homem que matar uma mulher, a mulher que matar um homem, que a gente falou homem, mas a mulher também está incluída. Saibam que eu vou requerer o sangue dessa pessoa e de vocês. Então, Deus estabelece nada mais, nada menos, e eu sei que alguns vão ficar aqui meio chocados, Deus estabelece aqui a pena de morte. É a pena de morte para quem tirasse a vida de um ser humano. Gênesis 9, de 5 a 7, que a gente já acabou de ler aqui. Pena de morte.
foi estabelecida por Deus. Mas vamos prosseguir. A primeira ordenança de Deus a Noé e a sua família, qual é? O que ele diz aqui? Vamos lá. No versículo 1, na segunda parte do versículo 1, ele fala o quê? Sede fecundos, sejam, né? Não é sua família. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então a gente já até viu aqui, né? Sede fecundos, né? Tenham filhos. Multipliquem-se, tenham filhos, muitos, em processo acelerado, e encham a terra, povoem a terra. Um vai para um lado, outro vai para o outro, encham a terra de vocês. Né? É isso aí. Essa foi a primeira ordenança de Deus a Noé e sua família, para que eles fossem fecundos, multiplicassem e enchessem a terra. A segunda ordenança foi para que eles se alimentassem de todos os animais e aves que se movessem sobre a terra. Essa foi a segunda ordenança. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque lá depois, em Êxodo, Levíticos, nós vamos ver que aí Deus já limita, ele já não permite que que a geração que veio depois de Noé se alimentasse de todo e qualquer animal ou de toda e qualquer ave. Ele começou a restringir. Mas aqui, com Noé, como a terra não tinha alimento nenhum, não tinha verdura, não tinha legumes, não tinha nada, né? Deus então permite que Noé pegue os animais, ele fala muito claramente assim, né? Todos os animais da terra, é o versículo 2 do capítulo 9, e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Aqui ele generalizou, porque não podia exatamente, né, conter. O que vocês encontrarem pela frente, pode matar e comer. Né? É isso que Deus falou. Então a segunda ordenança foi isso, para que eles se alimentassem de todos os animais e aves que se movessem sobre a terra. Mas aí Deus criou uma limitação, até mesmo aqui nesse momento que a gente já viu, é que eles não poderiam pegar esses animais, matar e comer a carne com sangue. Deus não permitiu isso, proibiu-os de comer a carne com sangue. Quando a gente viu no nosso último estudo, que eu acho que foi no dia 31 de julho, a gente viu que eles teriam que, por exemplo, uma galinha, né, cortou o pescoço, derrama o sangue sobre a terra, deixa o sangue esvair sobre a terra, aí depois então podia cozinhar assar, cozinhar, fazer o que fosse com aquela galinha. É a mesma coisa com o porco, mesma coisa com os outros animais, com o boi, com a vaca. Tudo que eles encontrassem para comer, eles tinham que primeiro derramar o sangue sobre a terra. Então essa foi a segunda ordenança de Deus. Podem se alimentar de tudo, mas o sangue não. O sangue é vida e vocês não podem se alimentar da carne com sangue. Aí a terceira ordenança, e agora nós vamos entrar nessa parte dos versículos 5 a 7, ela segue exatamente a segunda também, que na segunda não podia derramar o sangue dos animais, né, das aves e dos animais que eles fossem comer. A terceira, que segue essa ordem com relação ao derramamento de sangue, prepara o caminho para ela, né? A segunda ordem prepara o caminho para essa terceira ordem e cria ali a instituição de quê? Da pena de morte. Essa foi a terceira ordenança, o não derramamento de sangue humano e a pena de morte para quem fizesse isso. Deus disse, nós já vimos isso, que o sangue é vida. Agora ele diz a Noé que ele vai requerer todo o sangue humano que for derramado. No nosso último estudo, eu falei aqui, né, 31 de julho, nós aprendemos que Noé e sua família, ele teria que fazer isso, né?
derramar o sangue do animal sobre a terra. O sangue dos animais que ele matasse para comer deveria derramar sobre a terra. Agora Deus faz uma inversão aqui, ó. Deus diz a Noé que o sangue humano que fosse derramado sobre a terra seria cobrado dos que o derramassem. Olha só o versículo 5 aqui, gente, porque Deus se repete aqui, Deus fala muitas vezes aqui. No versículo 5 ele diz assim: certamente, olha só, certamente requererei de vocês. Primeira vez que Deus fala que vai requerer. Requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo o animal requererei. Segunda vez que Deus fala que vai requerer até do animal, até dos animais. De todo o animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. A coisa é assim tão séria aos olhos de Deus, essa questão da morte do semelhante, que Deus fala 3 vezes. 3 vezes Deus fala: eu vou requerer, ou seja, eu vou cobrar. Vocês vão ter que pagar por causa disso. É isso que Deus está falando aqui, tá? O sangue humano que fosse derramado sobre a terra seria cobrado dos que o derramassem. Então, eu vou requerer de vocês, eu vou responsabilizar vocês, eu vou cobrar de vocês, vou julgar quem derramar o sangue humano sobre a terra, o sangue do seu semelhante, o sangue de outra pessoa, né? E aqui a gente viu, mas não é só do homem, é do animal também. Ele fala até do animal, até o animal que matar um homem, dele também eu vou cobrar, porque ele vai dar uma ordem, né, para que esse animal seja morto. Nós vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 28. Em Êxodo 21, 28, fala sobre um boi chifrador. Então ele fala que até um boi que chifrasse um homem e o homem viesse a morrer, o boi teria que ser morto. Pena de morte para o boi. Olha, pena de morte para um animal que matasse um homem. Olha, se Deus determinou, né, que o animal que matasse um homem deveria, e o animal que é um ser irracional, ele deveria ser morto, quanto mais com relação ao homem que tirasse a vida de outro, e que ele está dizendo aqui para ele, para Noé e para sua família, para que Noé e sua família passassem para as gerações que viessem depois, né? Tá? Então, por evidente, Deus não está falando aqui com Noé, e é uma coisa que a gente precisa entender, de derramamento de sangue por acidente, por uma morte acidental, tá? Ele está falando de uma morte premeditada, ele está falando do assassinato de uma pessoa, ele está falando do homicídio de uma pessoa. Um homem sai de casa e com a intenção no coração de ceifar a vida de um outro, ou porque ele fez uma ofensa, ou porque ele não foi com a cara da pessoa, ou porque essa pessoa roubou o gado dele, ou porque esse outro homem está olhando para a esposa dele, não interessa. É do homicídio premeditado, elaborado, ocasionado em razão de uma motivação. Não é um acidente. Eu fui sair com a minha carroça e de repente um homem entrou na frente da minha carroça e o meu cavalo e minha carroça atropelou o homem e ele morreu. Não é nesse caso que Deus está instituindo aqui a pena de morte. Não é nesse caso. É no caso da intenção. Sair com intenção de matar. Vamos saber agora quais foram as razões que Deus deu, que Deus não faz nada sem ter um motivo para fazer. Deus não faz nada sem motivo. Então vamos ver quais foram as razões que Deus deu aqui
para essas ordenanças aqui, mas especialmente essa ordenança terceira aqui, sobre o derramamento de sangue de um semelhante, né? Quem tirar a vida do outro, e ele fala, deve ter a sua vida tirada também. Então vamos ver quais são as razões que Deus dá. No final do versículo 5, nós temos a primeira razão. O que diz no final do versículo 5? Ele diz assim: bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Então, desculpa. Primeira razão: quem matar outro ser humano estará tirando a vida de alguém que era o seu semelhante. É muito interessante aqui, é um igual a você. Então você não tem o direito de tirar, de ceifar a vida de uma pessoa que é o seu semelhante, que é igual a você. Não, você não pode fazer isso. Vamos para a segunda razão, porque aí a gente vai fechando uma razão com outra. A segunda razão está no versículo 6, vamos ler. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado. Aí ele diz por quê? Será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Olha que coisa mais interessante essa segunda razão que Deus dá aqui. Ele diz assim: diferentemente dos outros seres vivos que eu criei, Deus está deixando implícita essa razão aqui. O ser humano não, o ser humano foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Então, matar um ser humano é como se você atacasse o próprio Deus. Matando uma pessoa, um humano, que é a imagem e semelhança de Deus, você está atentando contra o próprio Deus. Aí, vamos abrir mais um parênteses. Eu abri um parênteses e não fechei, né? Agora vamos abrir, vamos tentar fechar aqui. Você pode dizer assim: poxa, mas o fulano matou Cicrano, porque Cicrano, vamos usar um exemplo aqui, estuprou a filha dele. Aí ele foi lá e matou, porque esse cara, ele é maldoso, ele é isso, ele é aquilo e tal, e etc. Ele não tem a imagem e semelhança de Deus. Ledo engano, tá, gente? Ledo engano. A imagem do homem, mesmo ele estando em pecado, ele ainda tem a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que Deus usa aqui esse argumento. Deus está falando, você não pode matar o outro homem porque ele é a minha imagem e semelhança. Tá? Deus usa esse argumento aqui com Noé. Como é que seria essa imagem e semelhança de um homem pecador? É como você olhar, eu acho que a gente até falou isso há um tempo atrás aí, é como você olhar num espelho embaçado. A imagem está deturpada, a imagem não é nítida, a imagem não é clara, mas é ainda a imagem e semelhança de Deus. Não adianta a gente querer dizer que não é. O homem ímpio, o pecador, o político, ou do Supremo, né, que se dizem Supremo, mas não são nada. Não, eles não têm imagem e semelhança de Deus. Tem sim. Tem sim. Deturpada, não é nítida, não é clara. A gente não consegue olhar para essas pessoas e ver nitidamente, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas eles têm sim a imagem e semelhança de Deus. Vamos para a terceira razão, para um homem não matar o outro deliberadamente. Está na primeira ordenança. Qual foi a primeira ordenança? Eu já falei aqui para vocês, né? Já falei qual foi a primeira ordenança. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essas são as
essas são os elementos da primeira ordenança que a gente viu. Vamos recapitular. Primeira ordenança, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Segunda ordenança, pode comer todos os animais e aves que existem debaixo do céu, mas não pode comer com o sangue. Terceira ordenança, não pode matar o seu semelhante, não pode matar outro homem. Se matar, eu vou requerer de vocês, eu vou cobrar de vocês a morte dessa pessoa que você matou. Essas são as 3 ordenanças. Agora, na terceira razão, está a primeira ordenança. Qual é a primeira ordenança? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, o que o assassinato faz? O assassinato impede o cumprimento da primeira ordenança, que Deus vai repetir aqui no versículo 7. Encerrando o versículo 7 aqui, ó. Olha o versículo 7. Mas, então, vamos voltar no 6 para pegar o fio da meada. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Essa ordenança de Deus era uma ordenança assim que estava tão arraigada no coração de Deus que ele repete aqui. Ele já tinha dito para Adão, lembra que a gente estudou isso? Ele já tinha dito para Adão e Eva, sede fecundos, multiplicados, enchei a terra. Agora, depois que ele destruiu tudo, ele vira para Noé e fala aqui. Ele fala aqui no final do versículo 1 e ele repete isso no versículo 7. Agora, se não houver uma lei, uma regra que impeça as pessoas de se matarem, como é que vai multiplicar? Como é que vai encher a terra? Vamos imaginar que fosse permitido, qualquer um passar a olhar enviesado para você, se não gostar da cara dele, você pode matar. Se fez uma ofensa qualquer, chamou você de bobo, pode matar. Se chamou você de negro, pode matar. Se chamou você de vadio, pode matar. Meus irmãos, como é que a terra ia se encher de pessoas? Estão entendendo a importância dessas ordenanças e dessas razões que Deus está dando aqui para que o homem não mate o outro deliberadamente? Se a humanidade for livre para se matar, o que nós teríamos? O aniquilamento da humanidade e não a sua multiplicação. E Deus não queria isso. Vamos imaginar que Deus dissesse isso para Noé: matem-se, fica aí. Daqui para frente vocês façam o que vocês quiserem, matem-se. Se Deus não tivesse dado essa ordem aqui para Noé, mesmo que ele não tivesse falado, pode se matar, mas se ele não tivesse dado essa ordem aqui, que se matar eu vou requerer o sangue dessa pessoa que vocês mataram, olha, eu digo para vocês que nem nós existiríamos hoje. A humanidade não ia se multiplicar e nem nós hoje existiríamos. Então Deus dá um basta aqui, tá? Aí você vai dizer para mim, peraí, Silé, então vamos voltar lá na questão da pena de morte. Você está querendo dizer que foi Deus que instituiu a pena de morte? Eu vou responder para vocês, sim, eu estou dizendo que Deus instituiu a pena de morte. Agora, veja bem, Deus instituiu a pena de morte, tá aqui, tá? Mas quem é que vai julgar que a pessoa precisa morrer ou que vai morrer, e quem é que vai executar essa pena de morte? Quem vai julgar, tá, o ato criminoso, ou vai dizer não foi acidental ou não foi premeditado, foi doloso, foi culposo? Quem vai julgar? E quem é que vai executar essa pena de morte? Isso aí fica para semana que vem, tá bom? Semana que vem, então, a gente estuda isso aí, analisa isso aí.
E nós vamos mostrar até que depois, né, com Moisés, não se esqueçam que foi Moisés que escreveu esses 5 livros chamados Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E nós vamos ver que Deus dá ordem a Moisés de como deveria ser o julgamento e a execução dessa pena de morte. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês profundamente. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus.